Que bom estar aqui mais uma vez falando ao seu coração. E hoje vamos falar então de Romanos 6. No capítulo 6, Paulo traz ao povo cristão que estavam habitando em Roma a ideia de que existe dentro de nós duas forças que tentam, de certa maneira, conduzir as nossas atitudes e as nossas escolhas hoje e certamente determinar o nosso amanhã. E essas duas forças que Paulo traz ao povo cristão que estava em Roma faz muito sentido nos dias de hoje e determinam hoje quais serão as condições dos frutos que vamos colher. Então, essas duas forças chamam-se pecado e graça, ou pecado e justiça. E como que elas se diferem dentro de nós? Paulo explica que antes de chegarmos a Deus, antes de termos o Espírito Santo dentro de nós, a força chamada desejos carnais, pecado, escolhas erradas, visão focando só no presente, dificuldade em falar a verdade. As atitudes e ações como essas pecaminosas dominavam então o nosso ser, pois não tínhamos condições de agirmos de maneira diferente. E faz sentido, porque se a gente parar para pensar que eu me coloco no mundo baseado através de diferentes pontos de vista que são jogados até mim, faz muito sentido, porque se a minha mãe então, por exemplo, me chama de burra, ou então meu pai me chama de sem valor, ou então minha professora na escola fala que eu não tenho condições de aprender, ou então as circunstâncias vivem me dizendo que tudo que eu faço não é bom. O que eu vou acreditar em relação a mim mesma? Que essas vozes são verdades, porque são vozes que criam dentro do meu cérebro caminhos neurais que vão ser pontos de partida na hora que eu for fazer uma escolha. Então, Paulo fala assim, gente, acontece que todas as suas atitudes longe de Deus, todas as suas escolhas longe de Deus são reflexo de uma vida em pecado. E o pecado nos leva à morte. O pecado nos descende. O pecado nos deixa escravos. E e a gente não é apto a agir diferente. Já viu aquela coisa assim, nossa, Bárbara, eu tento ser diferente, pensar diferente, agir diferente, mas quando eu já fiz, tudo fica travado na minha vida, não sei o que acontece que eu não consigo sair do lugar. Então, é porque existe dentro de ti essa força chamada pecado e o pecado te escraviza. A única maneira que Paulo nos ensina na Bíblia de sermos libertos dessa rotina, desse cotidiano que nos escraviza, é se então começarmos a alimentar a nossa mente e o nosso coração com a verdade que liberta. E a verdade que liberta começa com tendo Jesus no seu coração, com o Espírito Santo te ajudando, com o estudo da Bíblia, da Palavra de Deus e com a busca constante em oração buscando o que Deus diz a seu respeito. Porque o que Deus diz a seu respeito vai ser a verdade que vai começar a ter força, isso vai começar a dominar e substituir aquela outra força pecaminosa. Então imagina, duas forças dentro de você. Antes de você ter uma vida com Deus, ter uma vida buscando a verdade de Deus, só a força do pecado te dominava. E quando então a gente pega e aceita Jesus e começa a estudar a Bíblia, começa a orar, a gente começa a alimentar a outra força, que Paulo nos explica que é maior do que essa força do pecado, porque Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte. Então, se eu entrar em parceria com quem já venceu, certamente eu vencerei. Então, a gente entra em parceria com Jesus nessa força de vitória, de vida em santidade, de vida buscando a Deus. Então, temos a liberdade de vencer essa rotina que nos escravizava. Mas como que eu sei se eu tô vivendo a vida de pecado e tudo mais, ou essa vida de vitória? Pelos frutos. Pensa comigo, o pecado, a vida pecaminosa, ela te escraviza. Então, você vive baseada no medo, na ansiedade, nas mentiras que jogaram na sua mente a seu respeito. Então, você acha que você não tem valor? Você acha que nada do que você faz é bom o suficiente? Você vive uma vida de manipulação, uma vida de incertezas, uma rotina baseada no hoje e no agora, no prazer do hoje e no prazer do agora, que é algo que passa rápido e depois só te deixa com um vazio. Você é uma pessoa que oscila muito na alegria e na tristeza.
Você é aquela que parece que busca muito, mas nada te preenche? Você não entende os seus momentos de dores, então parece que você só acumula dor no seu emocional? E assim você vai tentando vencer na vida, mas vivendo uma vida escrava do pecado, escrava da sua rotina longe de Deus. E essa rotina longe de Deus está te descendendo, te puxando para baixo, consumindo as suas forças e não te acendendo, e não te levando para o que Deus tem para você, e não te impulsionando para o seu futuro. Muito pelo contrário, parece que a sua vida é travada no aqui, no agora e de certa maneira puxada para trás, baseada nas suas dores do passado. Agora, o que é uma vida baseada nas verdades de Deus, baseada em tudo que Deus é, em tudo que Deus fala que você é? É uma pessoa que encontra segurança em Deus em meio à oscilação da vida. É uma pessoa que entende a preciosidade da perseverança ao invés de focar só nos prazeres da carne, nos prazeres temporários. Então ela persevera e consegue experimentar a alegria completa de uma conquista maior. É uma pessoa que alimenta a mente com verdades absolutas a respeito dela, independente do que o mundo fala. O mundo fala você não consegue, mas Deus fala você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E esse alguém é Jesus. Então, ela acredita que ela pode todas as coisas, pois o Deus dela a fortalece. É uma pessoa que, em meio à tribulação, ela encontra paz porque ela habita no Deus da paz. Ela está com ele todos os dias, então ela entende que aquela fase, aquelas circunstâncias difíceis vai passar. Ela é uma pessoa que na dor, ela busca socorro, e o Deus que é o Deus presente na hora do socorro, vem com a completude, vem com a cura, vem com a abundância, vem com o perdão. E assim é uma pessoa que vive uma vida alegre, uma vida de preenchimento constante, uma vida realmente completa. Então, no estudo de hoje, pare e pense, quais têm sido os seus frutos? E então observe quem tem sido o seu Deus. Quem você tem servido? Você tem servido mais ao pecado ou você tem servido mais a Deus? As suas escolhas têm te impulsionado a uma vida completa, abundante, uma vida com Deus, uma vida de paz, uma vida de segurança, ou ao medo, à ansiedade, às incertezas, às mentiras que você tem carregado aí dentro de você como se verdades fossem? Quem tem sido o seu Deus? A quem você tem servido? Pois a força que está gritando dentro de você e está te dominando, então é o Deus o qual você tem servido. Pensa sobre isso, porque muitas vezes a gente fala, eu sou uma pessoa de Deus, sou uma pessoa que busco, sou uma pessoa que vou à igreja, né, que vou à missa, que vou ao culto, que vou às sessões religiosas, tudo bem? Que você diz que você é isso tudo, mas como estão os seus frutos? Lá no fundinho do seu coração, quem você tem servido? E Paulo termina com a seguinte frase: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que versículo lindo. Então pare e pense, os seus frutos têm sido frutos de morte, de tristeza, ou os seus frutos têm sido frutos de graça, de gratidão, frutos de completude? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o que Deus tem para você, é uma vida abundante com Ele. E se você se encontrar numa situação hoje que você tem servido mais ao pecado do que ao Deus que você alega servir, eu te convido a fazer essa oração comigo e convidar o Espírito Santo para te fortalecer, para te chamar à intimidade com Deus, e que você possa fazer um compromisso com Deus de continuar buscando essa maturidade espiritual, pois somente uma vida com Deus fará com que você consiga vencer uma vida em pecado. Tá ok? Então, se você se sente que hoje quem domina o seu coração, infelizmente, tem sido as atitudes mais de pecado e tudo mais, repita essa oração comigo. Senhor Deus, Pai, no nome de Jesus, na sua presença, Senhor, eu reconheço que quem tem sido o Deus do meu coração não tem sido o Senhor. Pai, me perdoa por isso, me perdoa pelo meu medo, pela minha ansiedade, pelas minhas mentiras, pelas minhas manipulações. Me perdoa, Senhor Deus, quando eu tento controlar a minha vida longe de Ti.
Espírito Santo de Deus, eu te peço que o Senhor venha no meu coração e que o Senhor venha controlar minha mente, minhas atitudes, as minhas emoções. Me traz para mais de perto de Deus, que eu possa me esforçar mais, que eu possa junto contigo estudar mais a Bíblia, que eu possa junto contigo passar mais tempo na presença de Deus, em oração, com a leitura da palavra, escutando um louvor, uma música que me edifica, Pai. E que eu possa contigo começar a vencer todas essas atitudes, Pai. Que eu possa vencer contigo o meu medo na sua segurança, a minha ansiedade na sua paz, as minhas incertezas com as suas verdades absolutas. E que eu possa, junto contigo, caminhar uma vida de vitória. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, entrega agora, Pai, a vida de cada pessoa aqui. Que o Senhor seja, Senhor Deus, com eles. Que o Senhor abençoe a vida e a semana deles. Que o Senhor possa, Espírito Santo, chamá-los a uma vida de vitória contigo, Pai. Abençoe e guarda a vida de cada um aqui, Senhor Deus, durante essa semana. E que eles possam, Senhor Deus, te buscar de maneira constante e evoluir em tudo que é bom, perfeito e agradável. Pois essa, Senhor, é a sua vontade para nós, para a nossa vida. É que eu te peço, Senhor, e te agradeço no nome de Jesus. Amém.